Poucos conhecem Judas Tadeu, mas ele também deu a vida por Jesus. Hoje você vai descobrir quem foi esse apóstolo quase esquecido pela história. Se você ama os mistérios da fé, já se inscreve e acompanhe essa jornada. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu, é uma das figuras mais intrigantes e, ao mesmo tempo, menos lembradas entre os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Muitas vezes confundido com Judas Iscariotes, o traidor, Tadeu carrega consigo o peso da distinção e da discrição. Seu nome completo, segundo algumas tradições, seria Judas, filho de Tiago, chamado também de Tadeu, para diferenciá-lo daquele que ficou marcado como o apóstolo da traição. Mas sua trajetória revela coragem, dedicação e uma fé inabalável que o levaram a ser reconhecido, séculos depois, como o santo das causas impossíveis. No cenário da Palestina do primeiro século, ser discípulo de Jesus exigia muito mais do que devoção. Era necessário abdicar de tudo: família, posses, segurança. Tadeu aceitou esse chamado. Ele caminhou ao lado de Simão, chamado o Zelote, formando uma dupla missionária que percorreu terras distantes para levar a mensagem do Evangelho. Pouco se sabe sobre sua infância ou sua profissão antes de seguir Cristo. Os evangelhos canônicos são econômicos em detalhes sobre sua vida pessoal. Entretanto, através de textos apócrifos e da tradição da igreja, podemos traçar um esboço de sua personalidade. Alguém discreto, mas de fé ardente, silencioso, mas profundamente comprometido com a verdade. Após a ascensão de Jesus, Tadeu e os demais apóstolos receberam a missão de espalhar a boa nova a todos os povos. Disse que ele teria se dirigido primeiro à Mesopotâmia e depois à Pérsia, atual Irã, acompanhado de Simão Zelote. A viagem não foi isenta de perigos. Em cada cidade, enfrentavam a hostilidade de autoridades religiosas e civis, a indiferença dos poderosos, o ceticismo dos povos e, sobretudo, o risco constante da morte. Mesmo assim, Tadeu pregava com fervor, curando enfermos, libertando pessoas de males espirituais e atraindo seguidores para uma fé que prometia não riquezas terrenas, mas a esperança de uma vida eterna. Entre os relatos mais conhecidos sobre sua missão está o episódio do rei Abigar de Edessa, uma cidade situada na região da Mesopotâmia. Segundo a tradição, Tadeu teria curado o rei, que sofria de uma doença incurável, tornando-se assim o responsável pela conversão daquele reino. A partir deste feito, a influência de Tadeu se expandiu, mas também aumentaram as perseguições. Em uma época de profundas divisões religiosas, a mensagem de amor, perdão e igualdade de Jesus era vista como subversiva, pois ameaçava a ordem estabelecida e o poder dos sacerdotes locais. A morte de Tadeu, assim como muitos aspectos de sua vida, é envolta em mistério. A tradição mais recorrente afirma que ele foi martirizado na Pérsia, junto com Simão Zelote. Alguns relatos sugerem que teria sido morto com um machado. Outros mencionam uma clava, símbolo que frequentemente aparece em sua iconografia. O martírio não foi apenas uma consequência de sua fé, mas um testemunho de sua disposição em morrer pela verdade que proclamava. Tadeu não buscava glória pessoal ou reconhecimento. Sua missão era anunciar a mensagem de Cristo, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Ao longo dos séculos, Tadeu permaneceu, em certa medida, esquecido. Sua memória não foi imediatamente celebrada com a mesma intensidade de outros apóstolos, talvez por conta da confusão com Judas Iscariotes, cujo nome carregava um estigma difícil de dissociar. No entanto, com o tempo, a igreja reconheceu a singularidade de Tadeu. Ele passou a ser venerado como um dos grandes intercessores, especialmente nos momentos de desespero, quando toda esperança parecia perdida. Assim, nasceu a tradição de invocá-lo como o santo das causas impossíveis. Mas por que Tadeu se tornou símbolo de esperança para os que se sentem desamparados? Talvez porque sua própria história seja um testemunho de que, mesmo sendo esquecido pelos homens, nunca é esquecido por Deus. Ele não procurou destaque, mas foi fiel até o fim. Enfrentou adversidades, calúnias e perseguições, mas não deixou de proclamar a verdade que havia transformado sua vida. Sua coragem, humildade e perseverança são exemplos para todos aqueles que buscam sentido em meio às provações da vida. A mensagem de Tadeu ressoa ainda hoje, especialmente em um mundo marcado por incertezas e desafios. Sua vida nos lembra que a verdade, mesmo quando rejeitada, perseguida ou esquecida, permanece. Ele nos ensina que o compromisso com o bem,
mesmo que silencioso, tem um valor imensurável, e que a fé, quando vivida com autenticidade, pode transformar não só a vida de quem crê, mas também o destino de comunidades inteiras. No final, Tadeu morreu pela verdade, não uma verdade abstrata ou relativa, mas a verdade do Evangelho, da dignidade humana, do amor genuíno ao próximo. Sua morte não foi em vão. Ela selou com sangue um testemunho que atravessou gerações, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Por isso, quando evocamos sua memória, não celebramos apenas um mártir do passado, mas um exemplo vivo de fidelidade, coragem e esperança. E assim a história de Tadeu, o apóstolo esquecido, ecoa nos corações de todos aqueles que, em meio às adversidades, se recusam a desistir. Ele nos convida a não temer o anonimato, a não buscar aplausos ou reconhecimento, mas a viver com integridade cada momento, certos de que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre prevalecerá. Que o legado de Tadeu inspire cada um de nós a sermos agentes de esperança, mensageiros da verdade e defensores da fé, mesmo quando tudo parece impossível. Pois, como ele mesmo demonstrou, para aqueles que confiam e perseveram, até o impossível se torna realidade. Tadeu pregou até o fim, mesmo longe dos holofotes. Que a sua humildade e coragem nos inspirem. Curta, compartilhe e se inscreva no Viva a Palavra Viva para continuar conhecendo os apóstolos.